Essa semana ficou marcada na minha memória, porque tudo começou com o quintal alagado e terminou com minha filha acordando assustada, apontando para a porta do quarto. Na minha casa, o quintal é pequeno. Tem o tanque de lavar roupa, uma parede com um corredor estreito que leva até a porta, e no chão fica o ralo, por onde a água vai embora quando lavo o quintal ou quando chove. Não é um ralo que dá para a rua, ele fica dentro do quintal, e para chegar até ali alguém precisa passar pela porta. Um dia percebi que a água já não estava escoando como sempre. Ela ficava parada, formando uma camada suja, como quando o ralo entope com folhas e lama. Peguei um gancho de arame que uso para desentupir, me abaixei e comecei a tirar o que dava. Tinha folhas, terra e uns pedaços de plástico. Quando o gancho desceu mais fundo, bateu em algo duro. Não era uma pedra solta porque estava preso. Mexi o arame de um lado para o outro e senti que aquilo cedia, como se estivesse amarrado a alguma coisa. Puxei devagar porque pensei que pudesse ser vidro ou metal, e saiu uma sacola preta amarrada com fio. Ela não saiu boiando, saiu presa, apertada, como se alguém a tivesse empurrado de propósito para ficar ali. A sacola estava molhada, mas o nó continuava firme. Deixei no chão do quintal e fiquei olhando para ela por um tempo. Não senti curiosidade do tipo, vamos ver o que é. Na verdade, senti raiva, porque aquilo não é lixo que vai parar ali por acidente. Ninguém joga uma sacola amarrada dentro de um ralo de quintal. Aquela sacola foi colocada ali por alguém. Não enfiei a mão. Usei a ponta do gancho para abrir a sacola. Assim que abriu um pouco, saiu um cheiro horrível. Não foi um cheiro leve, foi um daqueles que grudam no nariz. Dentro havia um punhado de cabelo, unhas cortadas e um pedaço de tecido com manchas escuras. Também tinha sal e terra, mas não misturados como quando algo cai no chão. Estava tudo organizado, como fosse preparado. Aquilo era um trabalho. Reconheci porque cresci ouvindo essas histórias de bruxaria e sempre pensei que a maioria fosse conto, até ter aquela sacola dentro da minha casa, na minha frente. Fechei a sacola como pude, sem tocar no conteúdo, coloquei dentro de outra sacola e deixei separada longe da cozinha e longe dos quartos. Lavei as mãos várias vezes, mesmo sem ter tocado diretamente. Ainda assim, senti que o cheiro tinha grudado em mim. Nesse mesmo dia, comecei a repassar o que poderia ter acontecido para alguém ter tido acesso à casa. Lembrei de um descuido simples. Minha filha tinha saído para o quintal para buscar uma bola e a porta ficou mal fechada por um tempo. Eu não estava em casa e minha esposa estava ocupada. Com a porta daquele jeito, qualquer pessoa que se aproximasse de fora podia empurrá-la e entrar sem fazer barulho. Revisei fechaduras, janelas e a porta. Ela fechava, mas não ficava bem travada, pois tinha folga. Esse detalhe me incomodou, porque eu sempre confiei que estivesse bem fechada, e ali estava a prova de que nem sempre estava. À noite foi quando o corpo começou a falhar. Tive uma dor de cabeça forte. Deitei e, minutos depois, levantei com o estômago embrulhado. Deitei de novo e senti náuseas outra vez. Minha esposa acordou com um olho inchado, como se tivesse virado a noite acordada, mas ela tinha dormido cedo. Minha filha reclamou de dor nas pernas e não quis tomar café da manhã. Examinei e vi 2 marcas vermelhas perto do joelho, como se fossem arranhões, mas ela não tinha terra nem ferimento recente, só a marca. Tentei manter a cabeça fria. Pensei em algo que comemos, em cansaço ou em um vírus. É nisso que a gente pensa primeiro. Mas o que acabou com essa tentativa foi o que aconteceu de madrugada. Minha filha acordou chorando e chamou a mãe. Levantei e fui até o quarto. Ela estava sentada na cama, suada e tremendo. Disse que havia uma figura parada na porta, imóvel. Disse que era uma pessoa, mas sem rosto, como se o rosto fosse liso, e que ela ficou ali olhando.
Também disse que sentiu alguém puxar o lençol, mas como um puxão curto, daqueles que te acordam. Não disse que ela estava imaginando. Fui direto verificar. Olhei o corredor, a sala e o quintal, mas tudo estava fechado. Olhei para o ralo do quintal e ele estava ali, com a tampa meio suja de lama. Quando me aproximei, saiu um borbulhar leve, como quando o esgoto solta ar por baixo. Voltei para o quarto e minha filha não quis ficar sozinha, então ela dormiu conosco. Minha esposa tentou acalmá-la e eu fiquei em alerta, ouvindo qualquer movimento, conferindo de novo a porta do quintal e pensando na sacola que eu tinha tirado do ralo. Não dormi direito. Fiquei com a sensação de que a casa estava ocupada por algo que não dava para pegar com a mão, mas que se manifestava no sono da minha filha, no cheiro impregnado e nos corpos falhando sem explicação clara. Antes de amanhecer, fui ao quintal e vi a sacola dupla onde eu tinha guardado o que tirei do ralo. Estava intacta, amarrada como deixei, mas mesmo assim o cheiro saía forte. Naquele momento entendi que não podia tratar aquilo como algo comum. Aquela sacola não era acaso. Era bruxaria. No dia seguinte acordamos cansados, como se tivéssemos passado a noite trabalhando. Eu acordei com a cabeça pesada. Minha esposa estava com a garganta apertada e falava pouco porque doía para engolir. Minha filha levantou sem ânimo, sentou na beira da cama e me pediu para não ir à escola. Examinei de novo as marcas perto do joelho. Continuavam vermelhas, sem casca e sem a pele levantada, mas ao tocar ela reclamava não de ardor, e sim de dor, como se tivesse levado uma pancada. Antes de fazer qualquer coisa em relação ao quintal, decidi fazer o que se faz primeiro quando uma criança não está bem: levá-la ao médico. A médica a examinou por completo, mediu a temperatura, olhou garganta, ouvidos, peito, apalpou o abdômen e observou a pele com boa iluminação. Disse que não via infecção forte, que podia ser cansaço por um quadro leve e que as marcas podiam surgir por coçar durante o sono. Me deu orientações simples e pediu atenção à febre, vômito ou falta de ar. Saí de lá com a sensação de que estava ouvindo algo correto para uma consulta normal, mas não para o que eu estava vendo na minha casa. Por que minha filha não se coça daquele jeito? E por que as marcas estavam em lugares onde não se chega facilmente com a unha sem acordar? Voltamos para casa e o cheiro continuava impregnado no corredor, o mesmo que saiu da sacola. Abri janelas, liguei o ventilador, lavei o quintal com água e sabão e o ralo voltou a escoar melhor, mas o cheiro não sumia completamente. Guardei a sacola dupla dentro de um balde com tampa e deixei encostado num canto, longe da cozinha. Comecei a examinar a porta do quintal, a dobradiça e o batente. Ali vi o problema real: o trinco não ficava firme. Se a pessoa não empurrasse bem a porta, ela não travava. Esse detalhe explicava como alguém podia entrar em silêncio por um tempo. Minha filha ficou com a mãe na sala, mas várias vezes a vi olhar para o corredor. Não era brincadeira. Ela ficava olhando fixamente para um ponto e acompanhava algo com os olhos. Não era brincadeira. Ela ficava olhando fixamente para um ponto e acompanhava algo com os olhos. Perguntei o que ela estava vendo e ela disse que alguém passava rápido, grudado na parede, como se não quisesse ser visto. Disse isso com o rosto sério, sem exagerar. Fiquei olhando o corredor do mesmo ângulo que minha filha. Não vi ninguém. Mas naquele momento entendi que o problema não era só a sacola. Era que, desde que eu a tirei do ralo, minha filha começou a perceber coisas dentro da casa. E isso me deixou com medo, porque eu não podia controlar os sonhos dela nem o que ela via. À tarde, enquanto minha esposa limpava a cozinha, ela me chamou da pia. Disse que tinha encontrado um pacote onde não deveria haver nada. Fui até lá e vi que estava embaixo da pia, escondido atrás dos produtos de limpeza, encostado na parede. Era pequeno, embrulhado em papel pardo e amarrado com fio. Esse pacote não podia ter vindo do quintal por acidente.
Estava colocado ali de propósito. Peguei com um guardanapo, coloquei sobre o tanque e abri com cuidado usando o gancho, sem enfiar os dedos. Dentro havia terra fina, sal e uma fita velha enrolada, como de roupa ou de amarração. Também tinha um pó escuro que grudava no guardanapo. Não era algo de cozinha, era um pó sem cheiro agradável, mais para um cheiro erva medicinal desidratada. Nada daquilo era nosso, então fechei o pacote e coloquei dentro de outra sacola. Nesse ponto já não se tratava de uma ideia. Alguém entrou na minha casa e deixou duas coisas. Uma no ralo e outra na cozinha. E isso ninguém faz por engano. Passei a revisar o resto com calma, sem fazer alarde na frente da minha filha. Revisei gavetas, o quintal, vasos de plantas, o armário onde guardamos panos e olhei atrás da caixa d'água, no canto onde guardo baldes. Não encontrei outro pacote naquele dia, mas vi a terra mexida em um vaso velho que quase não usamos. Não toquei nele e deixei para revisar com luvas e à luz do dia seguinte, porque eu já estava com muita raiva e não queria mexer no quintal daquele jeito. Naquela noite foi pior por causa das marcas. Minha filha dormiu conosco, porque não quis voltar para o quarto dela. Fiquei acordado por um bom tempo, observando se ela respirava bem e verificando se não estava com febre. De madrugada ela se mexia muito, como se não encontrasse descanso, e quando já estava amanhecendo vi as costas dela. Ela tinha 3 marcas novas como beliscões fortes. Não estavam abertas, não sangravam, mas pareciam recentes. Quando vi aquilo, senti uma raiva daquelas que fazem o rosto esquentar, porque ali já não cabia dúvida. Era bruxaria e alguém estava entrando na nossa casa. Minha esposa também viu e a voz dela falhou. Tomei a decisão de fazer 2 coisas: proteger a casa e procurar alguém que soubesse retirar aquilo. Não adiantava discutir com vizinhos sem provas, nem ficar esperando para ver se sumia sozinho. Fui falar com uma vizinha mais velha que mora perto, uma senhora que conhece todo mundo e fala sem rodeios. Contei sobre o ralo, o que tinha dentro da sacola, o pacote debaixo da pia e as marcas. Ela disse que aquilo era um trabalho de doença e desgaste, e que tinha sido colocado pelo ralo para pegar a casa. Mencionou que quando aparecem 2 coisas, quase sempre existe um enterro por perto, ou algo escondido na terra, porque é assim que garantem o trabalho. Disse para eu não deixar aquilo dentro da casa, para não abrir de novo e evitar tocar diretamente. Também falou que esse tipo de trabalho busca sempre a mesma coisa: adoecer, tirar o sono e provocar brigas, porque quando as pessoas brigam, se descuidam e se quebram por dentro. Ela me recomendou uma mulher que ajudava com limpezas e retirada de trabalhos. Me deu o endereço e disse para eu ir cedo, com a família, e que naquele dia eu não fosse procurar confusão, porque raiva mal conduzida também joga contra. Voltei para casa e comecei pelo básico. Coloquei trancas e cadeados, ajustei a porta do quintal para fechar firme e deixei a luz acesa no corredor para não haver cantos escuros. Guardei os 2 pacotes em sacolas duplas, amarrei bem e deixei do lado de fora, em um lugar onde minha filha não chegasse perto. Naquela noite ouvi novamente o borbulhar no ralo. Não era alto, mas era constante, como se o encanamento soltasse ar. O quintal cheirava a terra molhada, mesmo sem ter chovido. Minha filha estava com a testa suada e fria. Toda vez que eu entrava para vê-la, ela abria os olhos e olhava para a porta, com a mesma fixação da noite anterior. Eu já tinha claro qual seria o próximo passo, porque a casa já estava marcada em 2 pontos. Minha filha já estava marcada no corpo, e o que quer que tivessem deixado ali não iria embora com ventilador nem com sabão. Fomos à casa da mulher logo cedo no dia seguinte, porque eu já estava convencido de que enquanto aquelas coisas estivessem na minha casa, minha filha continuaria acordando marcada. Era uma casa simples, com grade e quintal limpo, e cheirava a mato. Sobre uma mesa havia velas coloridas, ervas amarradas,
sal e um copo de vidro com água turva. Ela pediu para eu me sentar e contar tudo. Contei sobre o ralo, a sacola preta amarrada com fio, o que havia dentro, o pacote debaixo da pia e as marcas na minha filha. Contei sobre o sonho, a figura parada na porta e o puxão no lençol. Ela disse que aquilo não era para nos assustar, era para nos adoecer e drenar nossa vida. Disse que um trabalho colocado pelo ralo busca cansaço, mal-estar e sono interrompido. Disse que em casas com crianças o impacto vai direto nelas, porque dormem profundamente e porque o corpo marca com facilidade. Ela pediu que passássemos um por um. Começou pela minha esposa. Passou a ruda e alecrim da cabeça aos pés, como se estivesse varrendo. Também passou álcool na nuca e nas mãos. Rezava baixo, continuamente, e acendeu uma vela. Aproximou a chama das costas da minha esposa e a chama pulou de um jeito estranho, mesmo com o quarto fechado. A mulher continuou sem comentar nada. Depois foi a minha vez. Pediu que eu soltasse o ar e passou as ervas pelo meu peito e pelas costas. Senti a garganta seca e uma sede do nada. Ela me deu água e continuou. Por fim, foi a vez da minha filha. Ela assentou, falou diretamente com ela e passou as ervas suavemente nas costas, ombros e pernas, onde estavam as marcas. Depois fez a leitura do ovo. Quebrou o ovo no copo com água diante de nós. Formaram-se manchas densas no fundo e pequenas bolhas na superfície. Ela disse que aquilo era carga colocada e que a limpeza ajuda, mas não resolve se o amarre principal ainda estivesse enterrado ou escondido na casa. Disse que já tinham aparecido 2 pontos, ralo e cozinha, e que faltava o ponto que quase sempre garante o trabalho. Na terra. Me deu instruções bem claras. Era para limpar o ralo e o quintal com água quente e sal, fazer barreira para fora e revisar vasos e cantos onde a terra parecesse mexida. Também disse que se eu encontrasse algo, não abrisse, que retirasse com luvas, colocasse em saco duplo e levasse até ela. Voltei para casa e fui direto ao quintal. Coloquei as luvas e revisei os vasos um por um. Em um vaso velho, encostado atrás de uma lata de tinta, vi a terra solta, como se tivesse sido colocada recentemente. Enfiei a mão com cuidado e senti plástico. Puxei devagar e saiu uma sacola apertada, envolta em plástico e amarrada com fio. Estava dura. Não abri. Coloquei em outra sacola e amarrei. Veio o mesmo cheiro da primeira sacola, só que mais forte. Fui até a mulher. Quando ela viu, disse que aquele era o amarre principal. Levou para o quintal, colocou um recipiente metálico, jogou sal ao redor, acendeu uma vela e rezou. Abriu a sacola com uma ferramenta e dentro havia terra preta úmida, cabelo, um pedaço de tecido e fotos nossas. Ela queimou tudo com cuidado até consumir por completo. Disse que o corpo leva alguns dias para se soltar totalmente, mas que já não iria piorar. Naquela noite, minha filha dormiu a noite inteira. No dia seguinte, não apareceu nenhuma marca nova. Minha esposa voltou a comer normalmente em poucos dias e eu parei de sentir dor de cabeça. Revisei as câmeras e vi o erro real. Eu tinha câmera na porta principal, mas o quintal ficava com um ponto cego por causa da parede. Comprei outra câmera, apontei para o quintal, troquei os cadeados e ajustei a porta para fechar direito. A única pessoa que me veio à mente foi uma vizinha com quem eu já tinha tido atritos por causa do estacionamento, porque ela conhecia meus horários e não respeitava. Fui até ela e disse que alguém tinha entrado na minha casa, que eu tinha colocado câmera nova e que se aparecesse outra sacola eu denunciaria por invasão de domicílio. Ela ficou tensa e entrou para dentro. Na minha casa não apareceu mais nada. Minha filha nunca mais falou da figura. Essa semana ficou como uma lembrança ruim, mas encerrada. Começou com uma sacola no ralo, passou por marcas no corpo da minha filha e terminou no dia em que tirei o que estava enterrado e fechei o acesso ao quintal.
É engraçado pra caramba que em todos os meus anos como cozinheiro, minha primeira e única experiência paranormal não tenha acontecido em uma cozinha, mas sim em um barco. Meu nome é Duque e eu sou chefe. Atualmente trabalho para uma agência de catering no sul da Flórida. A mim e a uma equipe de cozinheiros e chefes, somos contratados para eventos de todo tipo. Seja em salões, galas, festas em mansões, marinas e, de vez em quando, iates de luxo. Esta história em específico aconteceu há 3 anos, quando um cliente contratou os serviços da agência e o pagamento era muito bom. Porém, teríamos que embarcar por 3 dias para atender um grupo de 20 pessoas em um iate grande. Sério, pagava-se muito bem e minha agenda estava livre, então aceitei imediatamente quando meu chefe me propôs. O iate partiu ao entardecer de uma quinta-feira, saindo de uma marina com seguranças na entrada e caminhonetes pretas estacionadas. A tripulação era pequena, mas muito profissional. Tinha o capitão, primeiro oficial, 2 marinheiros e 2 assistentes. Pelo lado do catering, éramos 4. Outro chefe e eu na cozinha, uma confeiteira que vou chamar de Emma, e um garçom que também fazia o papel de barman. E se vocês acharem que havia muita gente nesse iate, tem razão, mas é que realmente era um iate muito grande. Nenhum de nós tinha ideia de quem era o dono do iate ou quem eram os convidados, mas também não nos cabia fazer perguntas demais. O certo é que nos avisaram que nosso público naquela noite era exigente e estava acostumado a que tudo fosse imediato. Para mim, o importante era que a cozinha, embora pequena, estava bem equipada. O outro chefe e eu nos sentimos confortáveis imediatamente e começamos a cozinhar. O primeiro dia foi bastante simples. Almoço leve, petiscos no meio da tarde, jantar formal às 9, peixe fresco, carnes, saladas e sobremesas com frutas. Tudo saiu bem. Por volta das 11 e pouco demos a refeição por encerrada e eu fiquei limpando os equipamentos com a Emma. O garçom continuava servindo as bebidas. Os convidados se moviam entre música e risadas ao longe, e algo que realmente me intimidou foi que ao redor do iate só se via a profunda escuridão do mar. Os passageiros eram muito simpáticos e em certo momento, já por volta da meia-noite, nos convidaram para nos juntarmos a eles. Emma aceitou, mas como eu não bebo quando estou de serviço, recusei educadamente. Agora o que eu faço é fumar. Por isso, quando fechei a cozinha, lavei as mãos, guardei o uniforme e saí para a popa para fumar um cigarro, tomando cuidado para que a fumaça não incomodasse ninguém. A noite estava muito tranquila e quase não havia vento nem ondulação. O iate seguia em baixa velocidade para não enjoar ninguém, e notei que pouco a pouco nos afastávamos mais da costa, até que as luzes de Miami desapareceram no horizonte. Foi um momento bastante relaxante. Acima, algumas luzes do iate estavam acesas, mas ao redor tudo escuridão. Apoiei os cotovelos no corrimão, acendi o cigarro e olhei para a água. Apenas descansei e comecei a pensar nos meus assuntos quando, de repente, vi a coisa mais estranha que já vi na minha vida. Primeiro achei que fosse uma mancha de luz na superfície, talvez o reflexo da lua, mas não era. Depois pensei que fosse o reflexo de um dos holofotes do iate. Fixei o olhar, tentando dar sentido ao que meus olhos viam, e à medida que os segundos passavam, mais medo e confusão começaram a tomar conta de mim. A uns 15 metros da popa, vi uma mulher caminhando sobre o mar. Faço questão de enfatizar. Ela estava caminhando, não flutuando nem nadando. Caminhando. Ela brilhava, não como se estivesse carregando uma lanterna, mas como se ela própria fosse uma espécie de luz. É muito difícil de descrever. Lembrou-me o brilho de um vagalume, porém prateado, como se ela mesma fosse um ponto de luz, suficiente para desenhá-la inteira contra a escuridão. Ao redor de seus pés a água fazia pequenas ondulações, e por isso insisto que ela caminhava, porque com a fraca luz que emitia eu conseguia ver que aquela mulher deixava marcas de passos sobre a água do mar.
Devo ter ficado uns 10 segundos olhando para ela de boca aberta antes de reagir. Soltei o cigarro e meu estômago começou a doer de nervosismo. Meu primeiro impulso foi gritar para chamar a atenção dela, mas a voz travou de susto. Em vez disso, dei 2 passos em direção à borda, com uma mão no corrimão para não escorregar. Ela continuou se aproximando em diagonal em direção ao iate, sem olhá-lo diretamente, como quem caminha olhando para o chão. Meu olhar não se desgrudava daquela mulher. Eu a via avançar sobre a água como se houvesse um caminho firme embaixo. Senti a necessidade de procurar uma corda ou um colete salva-vidas, embora soubesse que o que eu estava vendo não fazia sentido nem aqui nem na China. Olhei em direção à porta do salão para chamar alguém, mas naquela parte do convés não havia ninguém à vista. Voltei a olhar para a água bem a tempo de vê-la parar. Ela não hesitou, só parou como se tivesse chegado exatamente ao lugar para onde ia. Então levantou levemente o rosto e eu a encarei fixamente. Não consegui distinguir olhos nem traços faciais, apenas vi o contorno claro do rosto e o brilho sobre o branco do vestido. E então, como se tivesse perdido completamente qualquer sustentação, ela afundou na água. A água literalmente a engoliu. Não foi como um redemoinho nem nada parecido. Foi como se de repente seu corpo tivesse recuperado o peso e afundado. A luz que ela tinha se apagou e em um segundo ela já não estava ali. A água ficou lisa, sem nenhuma prova do que havia acontecido. De repente ouvi uma voz atrás de mim perguntando se estava tudo bem. Era o primeiro oficial, que eu não sei há quanto tempo estava parado na porta. Apontei para a água desajeitado e consegui balbuciar algo como que havia uma mulher no mar. Ele se aproximou de onde eu estava, olhou a água por alguns segundos enquanto me ouvia dizer que ela brilhava e que de repente afundou. Um segundo depois perguntou na lata o que eu tinha bebido. Eu disse que nada e me senti envergonhado por estar dizendo a um desconhecido que acabei de ver algo tão absurdo. Pensei que aquele homem agora acharia que eu estava drogado ou algo assim, mas não vi julgamento no olhar dele. Ele apenas se aproximou mais, apoiou-se no corrimão ao meu lado, inclinou-se para fora e chamou a ponte pelo rádio. Em segundos, o iate acendeu um holofote potente naquele lado, que varreu a superfície. Nada. O primeiro oficial pediu silêncio pelo interfone. Desligou a música do salão por um momento e chamou a tripulação para assumir posição de homem ao mar, por precaução. Não fez escândalo e me disse que era apenas o procedimento. Pegaram um salva-vidas e o lançaram perto de onde eu havia apontado. O holofote o iluminou sem problemas, mas não houve nenhum movimento. Ninguém gritou do mar. Contaram os convidados para garantir que nenhum tripulante tivesse pulado sem que ninguém percebesse, mas estavam todos ali. O primeiro oficial pediu uma segunda varredura com o feixe de luz, mais amplo. Novamente, nada. A festa foi retomada e o primeiro oficial me pediu que o acompanhasse até a ponte. Na ponte, o capitão me perguntou a mesma coisa. Perguntou se eu tinha bebido, se estava cansado, se tomava medicamentos ou alguma droga alucinógena. Seu tom não era hostil nem nada do tipo, e isso me tranquilizou bastante. Eu respondi que não, e que realmente não sabia como aquilo era possível, mas que tinha certeza do que havia visto. Contei a cena exatamente como a escrevi aqui. Todos na ponte se entreolharam. O capitão não zombou, apenas disse que talvez tivesse sido a bioluminescência de alguma alga, combinada com o meu cansaço, e que não deveríamos dar mais importância do que o necessário. Voltei para o meu camarote, mas não me deitei. Sentei na beliche e fiquei com as mãos entrelaçadas. Emma bateu à porta para perguntar se eu tinha fome e se estava bem. Ela e eu sempre fomos muito cordiais um com o outro, então não hesitei em responder às perguntas quando ela começou a me interrogar. Ela me perguntou se eu achava que tinha sido um fantasma, e naquele momento neguei quase rindo, mas hoje em dia não tenho tanta certeza,
porque se não era um fantasma, então o que era? Dormi bem e durante o dia seguinte me convenci de que poderia ter sido bioluminescência e que minha visão estava cansada. Repeti isso muitas vezes para mim mesmo, toda vez que lembrava do assunto. Na segunda noite depois do jantar, não saí para fumar, pois tive medo de ver algo assim de novo. Fiquei na cozinha lavando até não sobrar nada e depois fui direto para o camarote. Mesmo assim, passada a meia-noite, a curiosidade venceu. Abri a porta, caminhei até o convés e me debrucei. O mar estava preto como sempre e muito tranquilo. Na terceira noite, saí para fumar junto com Emma, e o primeiro oficial brincou sem maldade. Se você vir outra dama caminhando, avisa. Sorri por educação. Felizmente não vimos nenhuma. Depois de terminar o serviço, chegamos ao porto e desembarcamos. Voltei para meu apartamento e tentei não pensar no assunto. E não quero que me entendam mal. Não é que tudo isso da mulher no mar tenha me perturbado a ponto de tirar meu sono, mas eu me sentia mal, porque eu sabia que não era bioluminescência. Não tenho uma explicação, mas sei o que vi. E posso dizer que estava sóbrio. Não gosto de chamar atenção, então não estou inventando nada. Só sei que vi uma mulher caminhar sobre as ondas e depois afundar sem fazer barulho. Isso e nada mais. Meu nome é Héctor e trabalho na costa da Venezuela, pelo lado de Choroni. Meu amigo José Carlos e eu temos uma lancha comprida, com a qual levamos e trazemos pessoas para Los Cayos durante a temporada de férias. Quando não há passageiros suficientes, nos viramos com um pouco de pesca. Não somos guias de luxo nem nada disso. Temos gasolina contada, coletes salva-vidas, um motor que conhecemos de memória e o mar pela frente. Sempre levamos o pessoal por volta das 8 da manhã e, normalmente, começamos a buscá-los por volta das 5 da tarde, já que o serviço de parques não permite acampar em Los Cayos. O que vou contar aconteceu numa sexta-feira, há um ano, por volta das 4 da tarde. Não era temporada de férias, mas como era fim de semana, um grupo pequeno tinha ido a uma ilha e cabia a nós buscá-los antes de anoitecer. O mar estava manso, com uma ondulação suave, e saímos do porto animados. O motor estava redondo, com som uniforme, sem falhas e temperatura normal. Eu estava no leme e José Carlos sentado na proa, olhando para o mar. Eu tinha feito manutenção no motor alguns dias antes, então não há explicação lógica para mim para que, no meio do caminho entre a costa e o caio para onde íamos, o motor engasgasse forte. Foi um solavanco curto, como se tivesse engolido ar, e depois morreu. Ficamos num silêncio absoluto, flutuando no meio do mar. Meu coração afundou ao ver a situação, mas primeiro virei a chave de novo. Apertei a pera. Tentei tudo outra vez, mas nada funcionou. José Carlos se aproximou sem falar e começou a revisar, sem brincadeiras nem comentários, e isso que aquele boca grande sempre tira sarro. Olhei em volta e a terra mais próxima estava bem longe. Com uma lancha daquele tamanho, remo não adianta. Ele até se move, mas jamais chegaríamos de volta à costa, nem conseguiríamos vencer a corrente. Além disso, naquele dia os outros barqueiros não tinham saído, então estávamos sozinhos. A água estava tranquila, mas o medo ninguém tira da gente. Não por afundar porque o mar estava bom, mas pelo resto. Pela vergonha de chegar atrasado para buscar o grupo, pelo susto de passar a noite no meio do canal se não viesse ajuda, ou de a maré nos arrastar para o mar aberto. Por sorte eu não estava sozinho, já que admito que sou meio nervoso, e junto com José Carlos comecei pelo básico. Revisamos a mangueira, o filtro e as velas. Eu segurava a lanterna para poder ver bem dentro do motor, e José Carlos revisava. Cheirava a gasolina.
O sol ainda estava alto, mas a luz já começava a ficar amarelada. Concentrei-me em não pensar de forma negativa, e então, não sei se por nervosismo ou porque algo realmente estava acontecendo, comecei a notar outra coisa. Primeiro foram respingos, mas não como os que o casco faz quando a maré o move, e sim batidinhas separadas na água, como se alguém estivesse nadando em círculos ao nosso redor. Levantei um pouco o corpo, e a superfície da água estava lisa, quase sem ondulação, já que a maré estava bem suave. E não havia nada. Voltei a me agachar com José Carlos e poucos segundos depois, outro respingo mais perto. Disse a mim mesmo que eram peixes grandes ou uma tartaruga curiosa, e não falei nada porque José Carlos estava bem concentrado. Acho que se passaram uns 10 minutos e o sol baixou mais um pouco. Não tínhamos nos afastado muito do lugar, e José Carlos e eu murmurávamos enquanto ele apertava uma abraçadeira. De repente, eu, sem perceber, parei de olhar para as mãos dele e comecei a procurar com o ouvido aqueles respingos na água. Vieram 2 juntos a bom bordo e depois outros a este bordo. Não era o rastro da lancha, já que estava parada. Era outra coisa se movendo. Aí eu não aguentei e perguntei a José se ele tinha ouvido, e ele me disse que sim, e mandou eu me concentrar e passar a chave 12. Passei e segurei a vontade de olhar ao redor para buscar a origem do barulho. Só 2 minutos depois veio o primeiro som. Não foi um grito, nem uma palavra clara, nem um pedido de socorro. Foi um gemido longo que vinha do lado da lancha. Não virei de imediato. Fiquei olhando para José Carlos como se esperasse a reação dele. Notei que ele começou a trabalhar mais rápido, e então ficou congelado, igual a mim, quando ouvimos uma voz feminina dizendo: "Me salvem." José Carlos, que é bem mais religioso do que eu, largou a chave, fez o sinal da cruz rápido e começou a rezar um Pai Nosso apressado. Eu fiquei ali, como se não acreditasse no que estava acontecendo, e de repente pensei que fosse uma turista inconsequente, daquelas pessoas malucas que acham que podem chegar nadando até a costa ou algo assim. Quis me levantar para procurá-la, pronto para gritar onde ela estava e jogar um salva-vidas para aquela mulher. Porém, como se tivesse sentido meus movimentos, José Carlos parou de rezar, segurou meu pulso e me disse para não me levantar e para não olhar. Meu estômago embrulhou. Como eu disse, ele era muito crente, mas eu não, e a verdade é que eu estava cada vez mais convencido de que aquilo era só uma turista precisando de ajuda. Por isso não dei ouvidos. Soltei-me dele e me levantei para me debruçar sobre a borda da lancha. O sol já estava se pondo atrás da costa e ainda havia bastante luz, daquela que já não é bem dia nem bem noite. Eu procurava qualquer mão, qualquer corpo. Outro respingo soou colado no casco. Virei-me. Ali eu vi um par de mãos brancas com unhas longas agarradas à borda. Dedos finos e pele branquíssima como uma folha de papel. Pareciam mãos normais tirando a cor. Vi elas apertarem a madeira da lancha, como querendo subir. Não vi o rosto nem os ombros, só as mãos que se abriam e fechavam. A lancha inclinou um pouco para aquele lado, e em mim nasceu o impulso de segurá-la pelas mãos e puxá-la para cima. José, que imagino que tenha virado para ver o que eu estava fazendo, agarrou minha camisa por trás com força e começou a gritar para eu não me jogar. Gritava muito alto, e eu não entendia o que estava acontecendo com ele, mas me segurou com tanta força que simplesmente não consegui me mover. Ele me parou em seco. Eu já estava com o corpo preparado para puxar aquela mulher para dentro da lancha, ou para pular na água e ajudá-la, mas ele não deixou. Bati forte no piso quando José Carlos me puxou, e dali pude ver quando as mãos na borda se soltaram e caíram sem fazer nenhum barulho. Não espirrou água, não houve bolhas, nem a superfície se mexeu. Aquelas mãos simplesmente desapareceram. Mesmo assim, eu não busquei lógica nem entendi aquilo como algo estranho. Na minha cabeça, ainda achava que havia uma mulher se afogando ali, e gritei para meu amigo que a salvássemos.
Mas José Carlos me disse estas palavras: não tem ninguém, fica quieto e reza até isso ir embora. Não responda. Suponho que eu não tenha mencionado, mas José Carlos é bem mais velho do que eu. Ele tem 50 anos e, como diz o ditado, mais sabe o diabo por ser velho do que por ser o diabo. Obedeci, com os dedos apertando a madeira da lancha. O mar continuou calmo e tudo ficou em silêncio. Fiquei deitado ouvindo as rezas de José Carlos e depois de 1 minuto tentei me levantar. Então ouvimos a risada. José Carlos voltou a me puxar para baixo para que eu ficasse sentado no piso da lancha. Foi uma risada curta, com um tom de deboche, que saiu da água aberta perto da lancha. Não vinha debaixo do casco nem de trás, vinha do mar. Meu peito se apertou ao ouvir aquilo e José murmurou em voz baixa alguma coisa. O sol baixou mais um pouco e o céu ficou num tom rosado acinzentado. Pensei nos turistas que nos esperavam na ilha, no que quer que estivesse ao nosso redor, e comecei a me sentir paralisado. Mas José Carlos me fez reagir e disse para eu tentar dar partida de novo. Aproximei-me engatinhando e tentei ligar o motor uma outra vez, até que finalmente ele pegou mal, depois se estabilizou e conseguimos sair dali. Apertei o leme como se fosse a única coisa que me sustentava e segui rumo à ilha. No porto, todos os turistas que tínhamos levado estavam nos esperando com impaciência. José Carlos se desculpou com eles e voltamos. Por sorte, a viagem de volta foi muito mais tranquila, e a voz dos turistas, conversando entre si, aliviou bastante o medo. Quando chegamos à casa de José e guardamos a lancha, aproveitamos para falar sobre o que tinha acontecido. Nenhum de nós dois fazia a menor ideia do que havia sido aquilo. José Carlos tinha ouvido histórias do avô sobre fantasmas de afogados que tentavam levar os barqueiros com eles, mas nunca tinha vivido nada parecido. Então, como soube que não era alguém real? Foi mais um pressentimento do que qualquer outra coisa, pelo jeito. Não dormi bem naquela noite, sonhando que alguém me puxava para dentro da água. Fui à missa com minha mãe, pela primeira vez em anos, para ver se isso acalmava meus nervos. José Carlos e eu continuamos com nossa rotina, mas desde aquele dia ele deixou uma medalhinha de Jesus colada no lado do motor. O que vivemos não voltou a se repetir, mas toda vez que saio para o mar, reviso 2 vezes o tanque e as mangueiras.